chegamos num valor que eu considero muito bom de investimento. E também de uma forma bem rápida a gente chegou nesse objetivo, comparado a muita gente que investe já há muito tempo. Graças a Deus a gente consegue ter um aporte todo mês grande pelas restrições que a gente fez e pelas dores que a gente preferiu ter hoje do que o arrependimento no futuro. Então eu vou mostrar para vocês quais são os ativos que eu tenho na carteira, tudo detalhado certinho. Eu fiz um vídeo falando qual que é a sensação de ter esse valor na carteira, vou deixar aqui para vocês, depois vocês dão uma olhada. E no final eu vou falar para vocês qual é o valor que eu tenho investido. Quanto que a gente tem de investimento na carteira. Fala, investidores, para vocês que acompanham a gente aqui mais tempo, sabe que a gente investe publicamente, eu mostro para você minha carteira, mostro tudo que está acontecendo, e já faz um mês que eu não atualizo a carteira do canal. Então a gente teve uma evolução desde o último investimento, e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz diferente, quais são os ativos que eu estou tendo na carteira, quanto que é o rendimento que a gente está tendo, se a gente está tendo valorização ou não, tudo eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar os ativos primeiro, e no final do vídeo eu mostro para vocês os valores, quanto que a gente tem de investimento já no mês de maio. Estamos na nossa carteira pública de investimento e, como eu falei, a maioria dos investimentos meu está aqui agora, só uma pequena parcela é mais a reserva de emergência que está fora. Aqui a gente tem todos os investimentos. Então a gente tem 45,37% em FIIs, 22,88% em ações, 16% em renda fixa, 9% em REITs, ETF 3% e criptomoeda a gente tem a menor parcela que é 2,2%, mas está de encontro porque o que eu estava buscando mesmo era isso. Até valorizou um pouco a mais, tem que dar uma ajustada aqui, mas dá aquela dorzinha no coração de uma valorização alta, que eu vou mostrar para vocês aqui, e não ter investido mais. Bom, sem enrolação, já vamos direto. A primeira classe de ativos que a gente tem aqui é ações, onde a gente tem 15 mil investido. Mas quais são os ativos? E o que você pensa dele, Daniel? Bom, vamos lá, rápido. Eu tenho Bradesco, Sapri, Sanepar, Copel, Raízen, Itaúsa, Camil e Pomo. Todas aqui eu gosto muito, mas não é questão de gostar, mas é questão de visão. Então, o Bradesco, um excelente banco para mim, estava bem descontado, fiz um grande aporte nele. Sanepar também. Então, as ações aqui que eu fiz, peguei setores que eu sei que todo mundo precisa. Então, banco, saneamento, energia, financeira, que é o Itaúsa, a alimentação, Raízen, que é de combustível, e a Pomo, que é a única diferente aqui, que é produtora de ônibus. Ponto. As únicas que eu tenho um pouco de insegurança aqui é a Raízen e a Camil, alimentação e também de energia, de combustível, de álcool e tal. Tem várias usinas aqui na minha região. Eu sei que são empresas boas, mas aqui elas têm um risco maior, principalmente a Raízen, porque ela tem dívida, e a Camil também tem dívida. A dívida da Raízen é acima, então com a taxa de juros alta, tem esse delay aqui, tanto que ela cai 21% desde o valor que a gente investiu, mas considerando a porcentagem da carteira, é uma porcentagem bem baixa, tanto dela e da Camil, de 2,75% e de 2,20% da Camil. A Raízen tem um pouco mais, eu estou investindo um pouco mais por conta que é o valor barato. Se falir, se acontecer, que eu acredito que não vai acontecer, vai ter uma mudança aí na empresa, a gente vai ter uma boa valorização aqui. A gente tem 845 ações dela e o objetivo dela é um pouco mais alto, esse valor tá mais esticado, tá caindo por conta das dívidas, tá? Então, mas mesmo assim a gente tá uma carteira bem balanceada, uma variação de 4,78. Então, várias ações aqui com crescimento de mais de 20% e somente essas duas aqui que eu falei para vocês que o risco já está calculado, mas elas têm 2,75% da carteira, não mais que 3%. Bom, então, a segunda é os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, a gente tem um investimento maior, MXRF11, HGLG11, XPLG11, XPML11, VISC11, SNF11, RDM11, VILG11, HSML11, TRBL11, VINO11 e RBRP11. Esses fundos imobiliários são 12 e a gente tem um investimento aqui de 29.803. Está com uma variação negativa aqui, mas todos os fundos imobiliários estão caindo, à exceção de HGLG11 e XPLG11. O restante também está tudo negativo. Aqui a gente não tem uma porcentagem tão concentrada nos investimentos. O que a gente tem mais aqui é o MXRF11 e o HGLG11 por conta do valor.
E eu também fiz um grande aporte aqui. Na verdade eu comprei 7 ações do HGLG11 para chegar em 30, eu quero um objetivo de 30 ações aqui, 30 fundos imobiliários em todas. E aqui a gente tem os mais arriscados, que para mim é o VINO11 e o RBRP11 e o TRBL11, na verdade TRBL11 não, o RDM11, que eu dei uma segurada de investir. Mas o restante para mim são todos fundos imobiliários muito bom. Então passamos aqui 12 ativos, agora vamos para criptomoedas. Criptomoedas a gente tem somente o Bitcoin. Então a gente tem o Bitcoin investido aqui. Deixa eu fechar. O Bitcoin. E a gente tem um pequeno valor nele a gente investiu 1.300 e pouquinho, só que a gente teve uma variação bem grande aqui de 20,70%. Agora, ETFs internacionais. Então, ETFs internacionais, a gente tem dois, JEPI e o SPHD, que também são fundos que pagam, ETFs que pagam dividendos todos os meses. O REITs, a gente tem dois também, o EPR e o O, ticker O. O EPR é de turismo e o O é aquelas lojas, grandes lojas do Walmart e vários outros de varejo que eles têm lá nos Estados Unidos. Renda fixa, a gente tem 11 mil, todas a maioria em CDB de liquidez diária, a não ser esse do Banco Inter aqui, que é pós-fixado em 110% do CDI, que eu peguei, achei uma taxa bem bacana e eu deixei lá investido, R$3.000 investido. Então a gente tem 11.079 na renda fixa, dando uma variação aí de 2,54%. Eu não tenho meta aqui nesse, mas eu tenho meta em REITs, tenho meta em ETFs e tenho meta em vários outros aqui, tudo certinho. Agora, a gente vai ver uma única coisa que é a meta, tá? A meta a gente consegue ver aqui e a gente consegue ver o valor também. 65.686, mas a gente investiu 66.147. A gente está com uma estimação para chegar no nosso objetivo no mês 6, mas eu acredito que até final do ano a gente vai conseguir chegar no 100 mil. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, deixe seu comentário aqui se você está acompanhando essa jornada rumo aos 100 mil reais investido. E eu acredito, se Deus quiser, até o final do ano a gente chega nos 100 mil reais investido. A gente está fazendo um cronograma aqui na nossa família, a gente sentou, já conversou, vai reduzir bastante coisa para a gente conseguir chegar nos 100 mil e depois a gente vai fazer uma viagem, a gente vai fazer algumas coisinhas para comemorar esse 100 mil reais já investido. Bom, pessoal, então estamos com 66 mil aqui, 147 reais, mas o saldo bruto aqui, por conta da desvalorização dos ativos, está em R$ 65.686,66. Aqui, vamos ver também a questão do proventos. Proventos a gente vem numa crescente, vou mostrar o gráfico para vocês aqui. Nesse mês aqui a gente tem algumas coisas para cair ainda. A gente teve R$ 376,64 de proventos. O maior aqui foi R$ 396,24, onde eu falo nesse vídeo aqui, mostrando para vocês como ganhar R$10 por dia. Bom, pessoal, então temos mais de 65 mil reais investido. Acredito ser um valor muito bacana, mas esse é o objetivo da carteira aqui agora. A gente tem esse valor aplicado e o objetivo é chegar até 100 mil até o final do ano. Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa nos comentários aqui. Muito obrigado e até o próximo.